Muito bem, boa noite, meus irmãos e irmãs, graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos permite com vida. Hoje, dia 27 de outubro de 2021, nós continuamos aqui, pela graça de Deus, dispostos a aprender mais acerca do Senhor. E hoje nós vamos continuar abordando o tema da idolatria. Este tema tem sido trabalhado já há algumas semanas. Começamos com aquele livro, Quando as Pessoas São Grandes, Deus é Pequeno, de Edvard Welk. Passamos depois para um outro roteiro, com Timothy Keller e Deuses Falsos. É isso mesmo? E agora nós estamos caminhando para um outro roteiro que também trata acerca disso, que é Ídolos do Coração, um livro que nós vamos utilizar como roteiro para os nossos estudos. Título: Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Apenas Deus, de Elyse Fitzpatrick. Parece ser assim que se pronuncia. E através da ajuda do roteiro aí desse livro, nós vamos explorar um pouco mais o tema. É claro que nós não vamos ficar apenas com o roteiro do livro, nós vamos apenas pegar algumas ideias e explorá-las biblicamente acerca da idolatria, tá bom? Então é isso que nós iremos fazer. E esta noite, particularmente, nós vamos ter nosso ponto de partida acerca do pensamento de Calvino, e depois teremos dois estudos de caso na aplicação desse tema para entendermos um pouco como é que a idolatria pode nos afetar. Já vimos um pouco isso com o temor do homem e temor de Deus, com Edvard Welk. Vimos como falsos deuses podem ser erigidos na nossa vida, com Timothy Keller, e agora nós vamos entrar um pouco mais fundo, porque Fitzpatrick, ela vai um pouco mais aguçada, mais profunda nessa questão. Nós vamos então tentar aprender um pouco mais sobre isso. Então, primeiro, ponto de partida, e o ponto de partida é o pensamento de João Calvino aplicado ao tema. Não é segredo para ninguém que essa expressão fábrica de ídolos, ela pertence a João Calvino, foi tirada das Institutas. Aqui abaixo eu tirei e recortei, trouxe para nós aqui, da onde foi tirada, da Instituição da Religião Cristã, logo no seu livro 1, na sua seção de número 11, no seu parágrafo 8, você irá encontrar o seguinte texto de João Calvino. Diz ele: quando Moisés narra que Raquel, em Gênesis 31:19, roubou os ídolos de seu pai, fala como de um vício comum, donde é permitido concluir que o pensamento humano é, por assim dizer, uma eterna fábrica de ídolos. Aqui João Calvino está interpretando o texto bíblico que nós lemos no início, aquele texto em Gênesis 31:19, que eu vou repetir. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Alguns estudiosos dizem que ela fez isso com o intuito de requerer herança, caso não conseguissem sucesso a saída de Jacó das terras de Labão. Quero situá-los de novo nisso, né? Qual que é o contexto dessa passagem de Raquel? Bom, Jacó, cansado de ser enganado pelo seu sogro, ele que enganou seu irmão, não gostou de estar do lado do ser enganado. Cansado de ser enganado por seu sogro, depois de trabalhar arduamente pelas suas esposas, ele então deseja partir para Canaã. E reúne então o seu pequeno clã, as suas duas esposas, Lia e Raquel, mais suas concubinas e seus filhos, e vão então em direção a Canaã. Antes disso, Raquel, ela toma para si alguns ídolos do lar que pertenciam a Labão. O que seriam ídolos do lar? São pequenas estatuetas, pequenos ícones. Segundo o costume no Zul, quem disse isso é Samuel Schutz,
um clássico sobre a história do Antigo Testamento. Segundo este costume da região, da época, aquele que portasse os ídolos do proprietário tinha o direito de requerer herança. Pois veja só, né? Como as coisas são diferentes do nosso tempo. Naquela época bastava você ter uma pequena estatueta para dizer, não, aqui olha, os deuses dele eu tenho a herança. Pois bem, o texto bíblico na verdade ele não trata acerca disso, mas esta explicação histórica ela joga luz a um costume cananita, né? Porque devemos lembrar que embora não fosse Canaã, está naquela região próxima, e Labão tinha, como as pessoas que habitavam na sua época, esse tipo de cultura. Portanto, Raquel tentou tirar vantagem para o seu marido. Mas João Calvino, quando aborda isso, ele percebe que a idolatria não se resumia apenas em seu formato externo, isto é, o ato de alguém abertamente prostrar-se diante de um objeto de forma humana ou animal, porque as estatuetas poderiam também ter formas de animais. Lembre-se, por exemplo, do bezerro de ouro que Israel constrói em Êxodo, no capítulo de número 32, verso 4. A idolatria começa no pensamento, é uma manifestação interna da pessoa. Por quê? Porque embora Raquel tivesse capturado os ídolos do lar do seu pai Labão, a ideia é que ela depositava sua confiança nesse tipo de porte. Ela não depositou sua confiança e fé em Deus, mas confiança e fé em sua ação de surrupiar aqueles pequenos ídolos. Então, a ideia que está por detrás da idolatria, e aqui nós fazemos eco àquilo que nós ouvimos nas últimas 2 quarta-feiras com Tim Keller, que a idolatria envolve em eu colocar confiança e segurança em outro ente que não Deus. Embora esse ente possa não existir, isso não vem ao caso, é quando eu deposito a minha confiança e segurança em um ente. Só para contextualizarmos, a nossa época não é muito diferente aqui. Por exemplo, não sei quem já conhece ou quem já viu falar ou já viu mesmo, na casa de algumas pessoas às vezes tem uma pequena estatueta de um Buda, né? E o pessoal coloca dinheiro lá, um tipo de idolatria, né? Você está colocando, está fazendo um ritual. Não importa a quantia, mas a ideia é que aquela estátua de alguma maneira vai lhe assegurar segurança, vai lhe proporcionar algum tipo de benefício. Isso é idolatria. Tem pessoas que têm os seus próprios rituais quando saem de casa, né? Por exemplo, bater na madeira 3 vezes ou coisas do gênero. Mas por que você faz isso? É para dar sorte. Ou seja, esse ritual acaba tornando-se também um tipo de magia, digamos assim, para que a pessoa possa se sentir segura. Bater na madeira não faz nada, mas ela, atribuindo poder a esta ação, ela acaba tirando de Deus a sua glória e acreditando que outra entidade, outro ritual pode conferir segurança e proteção. Calvino, entendendo por isso esse tipo de idolatria mais interna na pessoa, percebe que o problema não está no ídolo da madeira em si, mas no pensamento. Por enquanto ficamos com isso, que isso vai se desenvolver mais, mas para Calvino a idolatria não se encontra na parte externa, se encontra na interna. Por isso que ele diz que o coração é uma fábrica de ídolos. Vamos guardar isso, isso vai se desenvolver. Fitzpatrick vai nos dar a seguinte definição de idolatria a partir da narração de João Calvino sobre o incidente de Raquel. Diz ela: ídolos não são apenas estátuas de pedra,
Eles são os pensamentos, desejos, anseios e expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Os ídolos nos levam a ignorar e a buscar o que pensamos serem nossas necessidades. Perceba que esse tipo de definição ainda caminha bastante com Tim Keller nas quartas-feiras passadas, mas aqui ela começa a trabalhar só com a parte interna mesmo, né? Ou seja, os ídolos são os pensamentos. Ela já chama os pensamentos de ídolos, desejos, anseios. Nota-se que as ênfases de Fitzpatrick estão nas manifestações imateriais da idolatria. Seu centro de gravidade são o mais íntimo de nosso ser, aquilo que mobiliza nossos corações. Por isso, a imitação do culto aos ídolos de nosso coração faz com que façamos pactos imaginativos com esses falsos deuses. Ou seja, não basta nós termos falsos deuses, nós fazemos certos pactos. E aí diz ela em suas palavras: de certa forma, o relacionamento que temos com estes falsos deuses é a semelhança do relacionamento que temos com o verdadeiro Deus. Esperamos que esses deuses nos abençoem. Isto é bastante interessante, e aqui eu disse que desenvolveríamos. Os pensamentos podem se tornar nossos ídolos. Por exemplo, tem pessoas que acabam idolatrando a sua dependência do álcool, por exemplo. Não vivem sem. E aquilo torna-se uma necessidade. O álcool é uma droga, vocês vão dizer, e estão certos, né? Existem de fato este elemento. Mas não se esqueçam que muitos se aproximam do alcoolismo para afogar ali as suas mágoas, para despejar suas frustrações e de certa maneira acabam se entregando a um pensamento de se autoconfortar, ou seja, o que importa é estar confortável. De certa forma, segundo Fitzpatrick, isto é um tipo de ídolo também, é um pensamento que eu erijo e eu começo a tributar louvor. Como assim? Eu preciso mesmo é descansar. Veja, todo mundo tem, por que não eu? Quer saber? Eu vou me entregar mesmo. Este é o pensamento de muitos quando lançam-se, por exemplo, ao álcool. Não apenas ao álcool, existem pessoas que às vezes se prendem a relacionamentos amorosos abusivos porque acreditam que dependem do outro. E aí a música brasileira tem uma safra enorme de várias músicas que expressam esse tipo de dependência. Então existem pessoas que não amam as outras, são dependentes. Pessoas que acabam, e nós vemos, infelizmente isso não está apenas em filmes, mas existem pessoas que de fato se suicidam, tomam veneno. Eu já presenciei situações como essa, ou conheci pessoas como essa, que se envenenaram, tentaram suicídio, porque romperam laços amorosos com alguém que acreditavam depender. Então aquela pessoa fez da outra, do seu objeto de desejo, seu ídolo. Não vivo sem você. E ela levou ao cabo esta frase e de fato se matou. E alguns dizem por amor. Conhecem histórias assim, não é mesmo? Há, portanto, uma operacionalidade idólatra aí. Há uma idolatria. A pessoa fez do outro, criou no outro uma necessidade e acreditou que esta pessoa poderia satisfazer. Então o álcool, a dependência amorosa, não só a dependência amorosa, mas às vezes o próprio sucesso financeiro. Pessoas ricas também se matam, né? Ocorre um problema, a pessoa vai ficar pobre. Quantas pessoas não pulam de prédios, não se matam porque perdem as suas fortunas, porque não conseguem ver a sua vida sem as suas benéfices.
Fizeram do lugar, do status social, o seu ídolo e acabam, por causa deste ídolo, quando o perdendo o significado da vida e dizem: a minha vida não tem mais significado. Isto é idolatria. Todas as vezes em que nós depositamos a nossa segurança em alguém, até mesmo um pensamento que não Deus, nós idolatramos. Interessante que existem, e aqui a Fitzpatrick chama a atenção porque nós temos pactos imaginativos com esses falsos deuses. Acreditamos que esses falsos deuses vão nos abençoar, ou seja, no caso da experiência amorosa, eu só serei feliz ao lado dela ou ao lado dele, como ele foi embora e minha vida acabou. Então isto é uma idolatria, né? Eu só serei feliz se eu conseguir alcançar tal objetivo. Então ela forma um pacto imaginativo consigo mesma e decide viver uma vida infeliz até que alcança o seu objetivo. E quando alcançar esse objetivo, verá que a felicidade não está nesse objetivo e partirá para outra. São pessoas viciadas em busca de sucesso. Por isso, é sempre preciso buscar primeiro o reino de Deus. Se Deus é a maior prioridade de nossas vidas, todo o resto terá seu devido lugar. Ou seja, quer se guardar da idolatria, você precisa colocar Deus acima de tudo, literalmente. Então, a partir desse ponto de partida de João Calvino, aplicado ao caso de Raquel, e desenvolvido aqui através de Fitzpatrick, dizendo que a idolatria atua na nossa interioridade, onde nós fazemos dos pensamentos, sensações e desejos nossos deuses. Agora nós estamos prontos para ver alguns casos bíblicos disso. Então vamos partir para um primeiro estudo de caso, e não podia ser outro que não Raquel, com o qual nós começamos o nosso texto. Bom, Raquel torna-se uma espécie de arquétipo da tendência humana de idolatria. O que é arquétipo? Arquétipo é uma palavra bonita para dizer que é um modelo. Modelo de um modus operandi que afeta a todos. E o modus operandi de uma forma de fazer as coisas que afeta a todos. É dessa forma que Calvino trata o exemplo de Raquel. Fitzpatrick explora esse pensamento de 3 maneiras. Vamos ver primeiro aqui. Primeiro, eu estou chamando de a linha A, o desejo de ter um filho torna-se uma obsessão para Raquel. Lá em Gênesis 30, verso 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. O desespero de Raquel, causado pelo desejo de ter filhos, chega a tamanha proporção que vê culpa em Jacó de não poder ter filhos. Obviamente, Jacó não poderia ser culpado disso, uma vez que é casado com Lia, esta já havia lhe dado 4 filhos. Então, quem era estéril da história não era Jacó, era Raquel. Mas o que chama a atenção é que no desespero as coisas ficam muito opacas, perdem a dimensão e a racionalidade vai embora. Ela ficou desesperada e deixou seus afetos e as suas paixões turvarem o seu julgamento. É claro que Jacó não tinha nada de ver com isto. Creio que, e aqui Fitzpatrick explora muito bem esta relação, porque pense como Raquel estava se sentindo. Raquel, durante grande parte da sua vida, foi vista como uma mulher muito bonita. É dito isso acerca dela. E não via na irmã Lia uma concorrente de peso. Mesmo Lia, ela acaba se casando por engano. Imagine as conversas familiares sobre isso, né?
ou as conversas por trás da porta falando estas coisas. Vocês têm família, vocês sabem do que eu estou falando, essas fofocas familiares. Enfim, a Raquel sempre esteve em vantagem com Lia, mas agora Lia, eis que está em vantagem sobre Raquel. Lia tem 4 filhos e Raquel não tem nenhum. Imagine como isso foi um golpe no seu orgulho e como ela se sentia frustrada, porque agora a feia, digamos assim, tinha vantagem sobre a bela, né? Por assim dizer. Mas o pensamento de Fitzpatrick caminha para uma outra questão que nós não podemos perder de vista, que é uma aplicação com outro texto. Então, a linha B, Raquel acaba tornando-se um arbusto no deserto. O que significa isso? Aí, significa uma aplicação de um texto que ocorre em Jeremias, no capítulo 17, versos 5 a 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A ideia do texto bíblico é apresentar um contraste aí, porque os que confiam no Senhor, diferente dos que não confiam, aí o texto continua em Jeremias 17:8. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Fitzpatrick aplica a metáfora do arbusto no deserto a todos aqueles que colocam a sua confiança não em Deus, mas em outros e até em si mesmo, como Raquel, por exemplo. E aí, Fitzpatrick afirma: a Bíblia ensina que quando centralizo minha confiança e amor em mim mesma, meus desejos ou qualquer coisa além de Deus, é exatamente ali onde estou morando, no deserto. Então, Fitzpatrick toma essa metáfora utilizada por Jeremias e aplica primeiro em Raquel, porque Raquel acabou tornando-se um arbusto no deserto, uma vez que ela confiava em si mesma. Ela era uma mulher bela, seus encantos seduziram Jacó, que durante 14 anos trabalhou por ela. Imagine como ela se sentia confiante, mas agora a sua beleza não podia mais dar-lhe segurança alguma e ela ficou sem ninguém em confiar, porque ela não confiou no Senhor e não viu nele o seu porto seguro. E quem não confia no Senhor está sozinho no deserto. Quem não confia em Deus não encontrará consolo nos amigos, nos prazeres desta terra, porque embora existam prazeres muitos aqui nesta terra, eles são passageiros. E no momento da dor e da desilusão, por vezes escapam por meio dos nossos dedos. O caso é que Raquel não tinha um porto seguro e ela estava se sentindo só num deserto seco, porque não confiava no Senhor. Mas aquele que confia no Senhor, como Jeremias disse, e faz dele o seu braço forte, ainda que venham estações secas e ventos desérticos, esta pessoa estará vigorosa. Quem ouve estas palavras aqui, com certeza, lembra-se do Salmo de número 1, bem-aventurado o justo, né? Aquele que não anda nos conselhos do ímpio, etc, etc. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, junto às muitas águas. Jeremias se utiliza desta expressão do Salmo de número 1 para mostrar que o justo é aquele que confia no Senhor, né? E não em si mesmo.
Apenas Deus, como destacou o profeta Jeremias, pode nos assegurar suportar provações, ainda que a árvore esteja no deserto. Deus é tipificado como um local de muitas águas, ou seja, Ele é a garantia de apoio e fortificação em meio às dificuldades. A linha C. Raquel enterra os seus ídolos. Há um texto que mostra uma virada aí em relação aos ídolos. Após o encontro de Jacó com uma luta com Deus, narrada no livro de Gênesis, ele então é rebatizado, ele recebe o nome de Israel. E daí então a sua vida parece que se apruma. E ele também, devido a isso, pede para que os outros que estão sob a sua responsabilidade também se aprumem. Portanto, ele dá a seguinte ordem em Gênesis 35, verso 2 e 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Não há por que duvidar de que Raquel obedeceu àquela mesma ordem de desfazer de seus deuses. Enterrar os falsos deuses é o que é preciso fazer em nossa jornada em direção ao novo céu e nova terra, que é tipificado pela ida de Israel a Canaã. Identificá-los e retirar deles a nossa confiança, amor e adesão é o que devemos fazer. Então, Fitzpatrick utiliza como metáfora esta ação de enterrar os deuses, desta maneira, deixando para trás a idolatria, poderia-se tirar de Deus os seus rivais. É certo que temos rivais em nossos corações para com Deus. Às vezes alguns amores que tomam grande dimensão e nele depositamos mais confianças que em Deus. Quantas vezes nós fazemos dos nossos cônjuges o nosso porto seguro, por exemplo, ao acordarmos e olharmos ao lado, não nos invade certo pensamento? Meu Deus, o que eu farei sem esta pessoa quando o Senhor a levar? Quantos que são casados já este pensamento não visitou? Mas o que nós devemos tomar cuidado é não fazer das pessoas os nossos ídolos, nem os nossos cônjuges, nem os nossos filhos. Deus, Ele não deseja ter rivais em nossos corações. Devemos lembrar que o Espírito Santo ele tem ciúmes da sua igreja. Nós devemos ter apenas devoção completa ao Senhor nosso Deus. Eu estou dizendo para que nós venhamos a odiar os nossos familiares, não é isto. Estou dizendo que nosso amor para com Deus deve ser acima de todos e de tudo. Vide o caso de Abraão, que não está longe aqui de Raquel, que deu o seu próprio filho, único filho, em sacrifício, e Deus não permitiu que ele concluísse o ato, mas para um pai ou uma mãe que é capaz de levantar uma arma, no seu coração aquilo já havia acontecido mesmo. O ato mecânico de baixar era só um ato mecânico. Se ele pegou e se dispôs a andar ao monte para entregar um filho, é porque aquilo já tinha ocorrido dentro dele. O sacrifício externo era apenas um sacrifício externo. Dentro do seu coração, ele já havia oferecido Isaac, estava prontamente disposto a fazer isso, mas Deus não permitiu que ele tomasse. O caso é que Raquel fez bem em enterrar os seus ídolos. Raquel, ela nos abandona com uma história um tanto quanto irônica, embora ela tenha abandonado os ídolos externamente, infelizmente, ela não deixou de todo no seu coração. Quando ela teve um primeiro filho, chamado José, o nome José significa que Deus me dê mais um
e quando consegue o segundo filho, que ao nascer recebe o nome de Benoni, que significa filho da minha dor, que depois Jacó muda para Benjamim, cumpre-se de uma forma irônica aquilo que ela havia pedido: dá-me filhos, senão morrerei. Acontece o contrário, ela tem filhos e acaba ironicamente morrendo. Isto para nós é uma metáfora também muito grande, porque por vezes aquilo que mais desejamos, às vezes ao encontrar, é aquilo que irá talvez nos causar muita dor, que é o que aconteceu. Certa vez alguém disse, não é uma frase que resume tudo, mas que acho que capta um pouco desta história de Raquel. Existem duas coisas terríveis que podem acontecer com uma pessoa. Primeira coisa, ela ter o que deseja. Segunda coisa, ela não ter o que deseja. A questão é o desejo. Nós devemos ter cuidado para lidar com os nossos desejos. Os nossos desejos são úteis quando fazemos deles objetivos pequenos, sem nos desesperarmos. Mas nossos desejos podem ser senhores muito difíceis de servir, porque eles vão impor sobre nós um jugo pesado demais que pode nos levar à loucura. Segundo estudo de caso, Marta. E aí nós utilizamos um texto que encontra-se em Lucas, no capítulo 10, verso 41 e 42. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu creio que todos nós conhecemos o episódio de onde foi retirada esta porção. Jesus Cristo visita a casa de Marta e Maria e Lázaro, e Marta fica sentada. Reparo em tempo, Maria fica sentada aos pés de Cristo e Marta se ocupa a fazer uma ceia para a comitiva de Jesus. Todos nós que já tivemos que preparar um almoço, um jantar em casa para 13 pessoas, fora aqueles que estão já em casa, devem imaginar a mão de obra que dá. Imagine as panelas que teve que pegar emprestado Marta. Imagine as cadeiras, porque só haviam 3 que ela teve que pegar. Claro que eu estou fazendo um exagero. No Oriente Médio, nesse momento, não tinha cadeira e nem quer dizer que usavam panela, mas vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar. Ou seja, cozinhar para 12 pessoas ou 13 pessoas que chegam é muito difícil. E Marta estava esgotada, e quando olha para Maria, sua irmã, em vez de estar ajudando, onde Maria está? Aos pés de Cristo. Então nós conseguimos até ver Marta com os seus dedos rígidos apontando para o Senhor: Senhor, não te incomodas que eu me mate e Maria fique aí aos teus pés? E então Cristo fala esse texto que Lucas nos trouxe, dizendo que Marta estava muito inquieta e Maria escolheu a melhor parte. Marta, em algum momento, acabou dedicando mais atenção em servir do que em Deus. E esse é um perigo real para aqueles que na igreja visível empenham-se no trabalho do Senhor. Aqui um testemunho pessoal de Fitzpatrick. Mesmo em minhas responsabilidades de ministério cristão, eu vou repetir porque está faltando uma letra, que é o em. Mesmo em minhas responsabilidades de ministério cristão, é possível que eu adore deuses de minha própria feitura, deuses da minha reputação, de meus planos para o dia, de minhas ideias.
É fácil ficar tão frustrada e ansiosa no serviço a Deus que eu me esqueça de amar e adorar a Ele. É durante essas ocasiões que eu começo a pensar como Marta, que Deus não se importa comigo. A verdade que de seu amor e cuidados sacrificiais é nublada por meus planos e desejos. Por vezes é isso mesmo que acontece. Estamos tão ocupados com os nossos planos e desejos que eles acabam ocupando a nossa atenção mais do que adorar a Deus. Foi isso que aconteceu com Marta e como uma confissão pessoal com a autora Fitzpatrick aqui. Acho que a minha está faltando uma folha. De vocês tem considerações? Ou está em branco? Eita! Bom, então vou de memória. Sobre a questão de Fitzpatrick aqui, meus irmãos e irmãs, de fato, isto pode ocorrer conosco. Não é incomum, mesmo no trabalho do Senhor, quantas e quantas pessoas acabam dedicando-se mais aos seus pequenos afazeres, mesmo na igreja, do que a Cristo. Isso pode acontecer com qualquer um. E nós criamos os nossos pequenos feudos dentro da igreja, ou seja, uma pequena área de atuação onde nós nos sentimos gratificados por atuar ali. Pode ser, por exemplo, tocar um instrumento como a guitarra, por exemplo. Nada contra os guitarristas, mas vamos usá-los como exemplo. Essa pessoa pode gostar tanto de guitarra que só fica na igreja por causa da guitarra. Tira a guitarra, ele pega e vai embora. Então, o benefício que ele acredita que o seu dom da igreja acaba sendo pedra de tropeço para ele. Ele não vive para Deus, mas ele faz de Deus uma ocasião para viver para a guitarra. É diferente. Isso pode acontecer com outras coisas mais além da guitarra. Pode acontecer com pastores, por exemplo, e aqui eu me cito. Às vezes a pessoa está no ministério porque gosta de falar, porque gosta de pregar, e faz da sua ocupação seu ídolo e não atenta-se para os momentos de devoção que deve ter com o seu Senhor. Encerra-se um ministério e acaba-se por encerrar também toda a sua vida. Quantos e quantos homens abandonaram o ministério porque viam apenas na ocupação o seu Deus e não viam na ocupação uma forma de servi-lo? Porque todo e qualquer bem deste mundo, meus irmãos, perde o seu encanto com o passar do tempo. A beleza se esvai, o vigor vai embora, o paladar diminui. É da vida. Se nós não nos agregarmos a valores maiores do que nós mesmos, estas coisas perderão sentido. Por isso que nós devemos procurar utilizar os recursos que temos para servir a Deus e não nos basearmos nossa felicidade e alegria nesses recursos. Portanto, a chamada de Calvino em relação a Raquel é um alerta para nós. Os falsos deuses, eles estão mais perto do que imaginamos. Eles não estão na esquina, não estão em estátuas. Às vezes estão aqui dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Às vezes estão no nosso coração, nos nossos afetos e sensações. Idolatramos e não conseguimos imaginar uma vida sem ter aquilo que queremos. Quando Deus tirou o bezerro de ouro. Por que muitas pessoas simplesmente abandonam a igreja? Por vezes perderam o seu motivo de estar aqui, porque o motivo de estar nunca foi Deus. Enfim, é um pensamento difícil, mas é uma caminhada que nós reiniciamos agora. O que a autora nos trouxe, diferente da contribuição dos outros autores, de Edvard Tevelke, de Tim Keller, foi um pensamento mais centralizado internamente. Então, desta mesma forma, ela irá explorar a idolatria em outros personagens mais que nós vamos ver a partir da próxima quarta-feira. A autora, ela tem uma visão
bíblica e explora muitos textos bíblicos, e nós vamos tentar nos valer disso. Que Deus nos ajude para que possamos tributar a Ele, somente a Ele, louvor, tendo nele a nossa única fonte de segurança, proteção e confiança. Que Deus nos ajude. Amém.